da cidade de Cafarnaum. Jesus estava fora da cidade. Logo ele entra na cidade. E quando ele entra na cidade, este romano, este centurião, ele ouve falar que Jesus estava na cidade. A Bíblia diz que este homem logo chama alguns dos seus homens que estavam sob seu comando e escolhe alguns judeus, porque ele, sendo autoridade, ele poderia ir, mas ele tinha algumas pessoas, alguns homens ao seu respeito. Era um homem que exercia autoridade, era um homem que tinha autoridade. E quando ele ouve isso, ele chama, abate e se vai, diz a este homem chamado Jesus que venha até a minha casa trazer a cura para o meu servo que está enfermo. A Bíblia diz que aqueles homens foram ao encontro de Jesus. E logo pelo caminho certamente conversaram alguma coisa. Mas o que me chama a atenção é que este romano, este centurião, ele não vai a Jesus e não manda também outros romanos, porque os judeus e os romanos, eles não tinham comunhão, porque os judeus estavam subordinados às autoridades dos romanos daquela época. Então ele, para evitar um problema, ele chama quem? Os judeus, que era da mesma linhagem de Jesus. E aqueles homens chegam diante dele e diz: mestre, o meu senhor manda pedir que vá até a casa em que ele está, porque tem um servo a quem muito ele ama, está enfermo, está moribundo, está, quem sabe, à beira da morte, mas o Senhor tem poder. O que me chama de desperto é que aquele romano não conhecia Jesus de fato. Mas quando ele ouve falar, a sua fé foi estimulada a crer que Jesus tinha poder e tem poder para curar ainda hoje. E uma vez que o Adriel orando aqui, ele disse: Senhor, se o Senhor quer curar, pode curar. Se o Senhor quer fazer maravilha, pode fazer também, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quer batizar no Espírito Santo, pode batizar, que conhecemos o Senhor batizador, porque nós somos batizados também no Espírito Santo e podemos falar e temos a ousadia de falar que Ele faz milagre. A Bíblia diz que Jesus então segue, vai com aqueles homens. E quando Jesus está próximo à casa do centurião, vem uma outra comitiva e alguns amigos do centurião e disse: vai e fala com o mestre, diga a ele que ordene somente uma palavra e o meu servo sarará. O meu servo será curado. Será por que aquele homem não quer que Jesus chegue até a sua casa? Primeiro passo, quando ele manda a primeira comitiva, ele manda chamar para vir à casa. Logo aquele homem faz uma observação na sua própria vida e, conhecendo a autoridade que Jesus tem, ele diz: eu não sou digno que este homem entre na minha casa. Ele é Jesus, é o Filho de Deus. Eu sou romano, eu sou pecador, eu não tenho condição de receber ele aqui. Mas quando eu olho para nós, eu me vejo algo especial. Eu vejo em você algo especial, porque mesmo sendo incapaz de receber a Jesus, mas ele vai até a sua casa. Ele entra na sua casa. Ele entra no seu coração, ele entrou também no meu coração e fez morada. E é por isso que nós estamos aqui esta noite.
e disse: mestre, este homem, esse nosso Senhor, esse centurião, ele ama o nosso povo. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas se este é temente, a este ele ouve. Então tenha certeza de que Deus ouve a sua oração. Mesmo porque nós somos crentes em Jesus, nós não deixamos de ser pecador. Nós somos pecador, porém agora condicionado ao perdão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo e pela fé, alcançando a sua graça e a sua misericórdia. Mas aquele homem olha e disse: não, eu não posso receber aqui na minha casa. E aquela segunda comissão chega e disse: mestre, o meu Senhor diz que o Senhor não se incomode com isso, mas o Senhor não se chegue mais próximo da casa, porque ele não é digno, ele não se sentiu digno de vir falar contigo. Agora recebeu o Senhor debaixo dele, mas manda só uma palavra. É nisso que eu quero me apegar aqui nesta noite. Nós estamos diante de um Deus que é somente uma palavra dele, tudo ficará resolvido. Somente uma palavra dele você pode ser curado. Somente uma palavra dele é a libertação da nossa casa. Somente uma palavra dele resolve todas e qualquer situação que aparentemente parece impossível. Ele é o Deus do impossível. Agora, para ele ser o Deus do impossível, é necessário que eu creia. Creia de tal forma que somente uma palavra e o meu problema será resolvido. Até porque quem tem autoridade não fala muito. Quem tem autoridade diz sim ou não. Mas às vezes quando nós não estamos dando aquilo que não é nosso, estamos dando aquilo que não é nosso, a gente fala não. Mas quando fala somente aquilo que está no seu coração, com sinceridade a ele diz somente: creia. Lembra-se daquele homem, o carcereiro de Filipe? Quando ele entra em desespero, porque as cadeias se abriram de forma misteriosa, ele arranca a espada e vai levar o pescoço, mas lá estava um que conhece esse nome chamado Jesus. E levanta a sua voz e diz: ei, não faça tal, estamos todos aqui. O carcereiro olhou bem para Paulo e disse: o que farei? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Lembra-se daquele homem que estava atormentado pelo espírito imundo e de repente os discípulos chegam e oram e clamam e faz tanta coisa e nada acontece. Este homem então apela para Jesus e disse: mestre, os seus discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus olha para ele, chama a atenção deles em uma interrogação de olhar e diz: olha, isso aqui só sai com jejum e oração, porque é casta. E Jesus ordenou: somente uma palavra, somente um olhar dele muda a nossa situação. Somente o olhar dele. Glória a Jesus. E aquele homem então, no versículo 8, capítulo 7, o centurião se expressa e diz: porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e digo a este: vai, e ele vai.
e ele me obedece, imagina o Senhor que é de cima. Me lembro de uma mensagem ou outra palavra que o pastor produziu aqui, em uma reunião, me parece, e ele, tomado pelo Espírito de Deus, ele disse, e aquilo desceu ao meu coração. Nós temos algumas dificuldades, nós temos, porque nós somos da terra, mas nós servimos a um que é de cima, e esse de cima tem todo o poder. Ele manda, ele não pede, ele manda e tudo. Esse centurião, ele não mandou chamar Jesus, colocando Jesus em segundo plano. Não, quando ele sabe, aí está um outro segredo. Quando ele ouve, ele sabe que Jesus entra na cidade, ele diz, agora é a minha vez do meu criado ser curado. Jesus não ficou em segundo plano, não. A mulher que deu fluxo de sangue, por exemplo, ela gastou tudo que tinha. No final de tudo isso, ela agora apela para Jesus. Mas Jesus quer primícia para a nossa vida. Ele quer que o meu filho seja primícia diante de mim, colocar meu filho como primícia, a minha família como primícia, a palavra dele como primícia, a minha esposa como primícia, o reino de Deus como primícia, e aí então somente eu falar com ele, logo de pronto ele vai alcançar com uma palavra. E aquele homem, ele deixou de lado a sua autoridade, ele deixou de lado o seu poder. Aí ele manda os seus servos ir convidar. E a fé dele era tanta que Jesus olha para os que acompanhou a ele e disse, olha, nem em Israel eu vi tanta fé como este homem. Esse romano não conhecia Jesus, mas sim de ouvir falar. Mas eu acredito que a partir deste momento, porque é impossível alguém ter uma experiência com Jesus e não se render a Ele. É impossível alguém conhecer Jesus e não abrir os braços e abraçar e dizer, Jesus, fica na minha casa, fica comigo, porque agora eu conheço o Senhor. E como disse Jó, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem. Eu reconheço agora que o milagre somente o Senhor faz. E operar dessa maneira somente o Senhor faz. Somente uma palavra. Vamos voltar a Mateus, capítulo 8. Já concluindo que o tempo já passou. Mateus capítulo 8 e o verso de número 13, verso 13. Então disse Jesus ao centurião, vai como creste e seja feito. Tudo é possível ao que crê. Por que será que nós clamamos tanto e não recebemos? Porque não, talvez não estamos sabendo como pedir. Eu tenho experiência, bem rapidamente, vou falar aqui esse testemunho, que talvez, eu acredito que aqui eu não contei. No início, um mês mais ou menos antes da pandemia, eu sempre gostei de doar sangue. E doei sangue todo o tempo, e quando foi um dia, eu recebo um comunicado que eu deveria voltar ao Mimosa. E voltei. E aí quando eu cheguei lá, a moça disse, a moça disse, você vai falar com o médico. Eu falei, o que deu errado agora? E aguardei, aí o médico me chamou. Disse, você já morou no interior? Eu falei, já morei no interior. E ele fez algumas perguntas, eu respondendo o sim e o não. Ele disse, no seu sangue, você tem um problema. Aquele problema do chamado barbeiro. Jesus, todo o tempo eu doei sangue, nunca teve esse problema. Ele disse, mas você vai fazer uma segunda amostra
e vai voltar aqui. Aí eu colhei o sangue, voltei para a Santa Amostra e ele repetiu e disse: dentro desse quadro aqui você tem o mal de Chagas, mas eu não posso, tem que dar. Ainda não é conclusivo, você vai ao universitário e lá vai passar para o especialista, e assim foi, resumindo aqui. E quando eu cheguei lá, marcou o segundo dia, voltei, e aquela médica, muito esportiva, muito brincalhona, e ela disse: Senhor Messias, o senhor sabe que mesmo com a doença da Chagas, tem recurso que dá para viver e viver bem. Eu falei: doutora, tá bom. E ela levou de uma forma bem educada, bem profissional. Aí arrumou alguns aprendizes da medicina e começaram a me interrogar. E eu falei: eu no meio aqui de umas 8 a 9 pessoas mais ou menos, e eu comigo 10, os aprendizes. E eu falei: vai esse negócio esportivo, porque senão eu vou me encabular aqui. E ela começou a perguntar, e eu comecei a levar na brincadeira. E ela me perguntou algumas brincadeiras que eles não suportaram e riram. Ele disse: aonde você nasceu? Tem asfalto? Aí eu disse: doutora, até hoje. Aí eles entenderam que não tinha asfalto. Aí eles brincaram, eu disse: bom, vamos ao final. O senhor sabe que dá para conviver com essa doença? Eu disse: sim, doutora, eu não sei, a senhora quem sabe. Ela abriu, olhou para todos olharam para ela, olharam para mim. E tudo que me provava que eu estava infectado, ele disse: Senhor Messias, o senhor não tem mal de Chagas. Talvez aquele mês foi o mês que eu mais orei, porque os 30 dias do retorno a ela, eu dobrei os 30 dias naquela madrugada. Parece-nos que precisa o Senhor apertar a nós para nós ficarmos crentes de verdade. Glória a Deus. E aí, o que é que acontece? Aí ele disse: agora pode voltar a esse mesmo médico. Diga a ele que pode dar baixa, porque não tem mais nenhum problema, pode doar sangue normalmente. Quando eu cheguei lá, irmão, sujo não é sujo. Quando eu cheguei lá, uma bendita de uma moça disse: moço, o senhor não pode doar sangue. O senhor não sabe que você não pode doar? Eu falei: até agora não. Pode me diagnosticar agora, mas até agora eu estou sabendo que não. Eu falei: você não está com um laudo na sua mão? Sim, mas o senhor não pode. Eu disse: eu posso. Irmãos, mesmo que Deus te dá vitória, o inimigo não quer que você conte como vitória. Mas há poder no nome de Jesus. E aí ele vem em questão com aquela moça e disse: você não pode. Olha o laudo, ele falou: você não pode. Tá bom. Aí eu disse: por gentileza, eu quero falar com esse médico aqui. Mas por que o senhor quer falar com ele? Ele disse: porque eu tenho já o laudo que eu não tenho mal de Chagas e eu quero hoje eu vim aqui para doar sangue. Naquele dia eu até postei nos obreiros, eu e Eliezer estamos juntos. E aí o médico disse: mas aqui ela prescreveu que o senhor não tem, mas aqui tem. Eu falei: doutor, olha o contrabando na sua mão. Aí disse: olha, não pode. Tá bom, eu já queria me irritar aqui, todo machinho focado, né? Aí eu peguei meu carro e fui embora. Eu precisava ir lá naquele Ferreira Costa, sem doação. Quando chegou lá, chegando aqui, estacionando, o meu telefone toca. Era a moça, irmão: moço, o senhor Messias de Maçã? Eu falei: sim, sou eu. Moço, por gentileza, me ajuda. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei: eu te entreguei uma receita de uma senhora do interior. Dá uma olhada aí. Quando eu disse: moço, está aqui sim. Moço, por gentileza, o senhor pode voltar, irmão? Essa moça ficou tão humilde. Eu falei: você não ser credo, essa humildade. Moço, o senhor pode voltar? Eu falei: moço, eu posso. Quando eu cheguei, eu disse: o senhor é o moço que não pode doar. Eu falei: sim, moço, sou eu. Moço, eu vou dar, não pode, o senhor pode doar sim. Eu vou dar
faz de tudo, mas seja com esse homem, tenha fé, Jesus está na casa, Ele é poderoso para nos dar vitória. Mas vamos crer com aquele romano, somente uma palavra e o meu criado sarará. Qual é o teu problema nessa noite? Diga somente uma palavra, Ele pode ordenar, e no nome de Jesus,